Amados irmãos e irmãs, o nosso estudo de hoje está em Sabedoria, capítulo 10, versículos de 9 a 21. No estudo de hoje começa a grande reflexão sobre o Êxodo, que intercala com diversos comentários em estilo de digressão, se prolongará até o fim do livro, deste livro que estamos estudando. Como já dissemos, o Êxodo é ao mesmo tempo o centro da fé israelita e o evento fundante da história do povo. Irmãos, a partir do Êxodo, Israel se propõe a formar uma sociedade alternativa fundada na justiça. Sem o Êxodo, é impossível compreender a história de Israel. Notemos como os acontecimentos são vistos na perspectiva da dialética entre justo e injusto. Nessa visão, o mesmo acontecimento adquire duplo sentido e dupla função. Enquanto para Israel, oprimido, o sofrimento liberta e é a oportunidade de correção e construção, o sofrimento dos egípcios, os opressores, é severa advertência e mostra que esses, não se convertendo, caminham para a destruição. O que pretende o autor com esta volta ao princípio? Certamente mostrar, irmãos, que a sabedoria, que é o próprio Deus, já estava presente e atuante nas raízes da humanidade e do seu próprio povo. E revisitando as suas raízes, ele reencontra os seus antepassados, já mais ou menos mitizados, isto é, enriquecidos com as situações da história posterior e sendo apresentados como paradigmas das aspirações presentes em vista de um futuro melhor. Porque a sabedoria, irmãos, protege os patriarcas. A sabedoria conduz Moisés e seu povo. Tendo chegado no Egito com José, cuja libertação pessoal é dom de sabedoria, é dom da sabedoria, o autor introduz agora a memória da libertação do povo, de todo o povo, o seu povo, os justos, no plural, que sucedem aos seus justos exemplares, que sucede aos 6 justos exemplares. Moisés é o 7º, recordados antes. Este povo, ele é qualificado de santo, porque observa santamente as coisas santas. Além de santo, porque consagrado, separado, dedicado ao Senhor, como se lembra na celebração da aliança lá em Êxodo capítulo 19. E é também irrepreensível, apesar de suas fragilidades, as suas flagrantes infidelidades, a semelhança do que dizemos da igreja também na sua história, e hoje, irrepreensível, santa, mas pecadora. Aqui o autor sublinha a contraposição entre ímpios e justos, entre a nação opressora, os egípcios, e a descendência irrepreensível, os hebreus. Este personificado, o justo, perseguido e libertado. A libertação que vai ocorrer, ela tem um mediador, ela tem um instrumento humano, ela tem um servo do Senhor, Moisés, em cuja alma a sabedoria entra. Isso está lá no versículo 16 do estudo de hoje, capacitando a realizar sua missão de uma maneira mais profunda do que nos 6 personagens anteriores. Em Moisés, portanto, realiza-se que o autor afirmara no capítulo 7, versículo 27 deste livro da sabedoria. A sabedoria, entrando nas almas santas, forma os amigos de Deus e os profetas. Os reis temíveis enfrentados por Moisés, com sinais e prodígios, são além do próprio faraó, os reis que se opunham à avançada
pelo deserto, a resposta, a recompensa dos trabalhos dos santos é uma alusão provavelmente ao trabalho escravo, sem a paga, o que o povo fora submetido. Esse trabalho é agora compensado pelos objetos preciosos que os hebreus arrebatam aos egípcios na sua partida. Embora a recompensa por excelência, irmãos, seja a própria libertação. O caminho maravilhoso pelo deserto, ele é guiado pela sabedoria em pessoa, que se torna abrigo ou sombra protetora durante o dia e resplendor de estrelas à noite. Diferentemente das colunas de nuvem e de fogo mencionadas lá no livro de Êxodo, capítulo 13, mais adiante, no versículo 18, o autor recordará esta coluna de fogo e novamente a sombra protetora da nuvem. A travessia do mar, no meio de águas caudalosas, com os inimigos submersos e depois repelidos do abismo, apesar de ser o momento decisivo da libertação do Êxodo, é aqui apenas mencionada como tema de abertura de uma sinfonia, que no final é retomada com ampliação devida. É o que o autor vai fazer quando estivermos estudando o capítulo 19. No versículo 20 do texto de hoje, a menção do despojamento dos ímpios pelos justos, segundo o qual os hebreus apenas veem os egípcios mortos à beira do mar, mas provavelmente segundo os usos da guerra e referido pela tradição judaica. Irmãos, tudo termina no hino, versículo 29, dirigido diretamente a Deus, invocando na segunda pessoa, retomando-se o tom de oração iniciado lá no capítulo 9, na oração da sabedoria, quando o autor, Salomão, ele suplica pelo dom da sabedoria. Agora, apresentada a sua obra exemplar, o Êxodo, a sabedoria como que se retira de cena. Vocês vão perceber isso como sujeito da frase, mas sem ênfase, aparecendo ainda no versículo seguinte, no início do capítulo 11, e seu nome voltará de maneira discreta. Ela, sabedoria, ela cede lugar totalmente ao Senhor. Veremos isso no capítulo 11, no primeiro versículo, reconhecendo que mesmo se através dela, de fato, é Ele quem conduz o seu povo, por isso também ela vai inspirar o louvor. A sabedoria abriu as bocas dos mudos, isto é, dos que antes não cantavam porque estavam oprimidos, e dos pequeninos, que segundo tradições rabínicas, uniram-se ao louvor no colo de suas mães.